Olá pessoal, estamos falando sobre as virtudes cardeais, as principais virtudes definidas por Platão. Dizia Platão no seu livro A República: temos assim 3 virtudes que foram descobertas na nossa cidade: sabedoria, coragem e moderação. Quanto a que resta, pela qual essa cidade também participa na virtude, que poderá ser? É evidente que é a justiça. Platão então definiu 4 virtudes como centrais, das quais derivariam outras virtudes relacionando-se com estas, sendo a prudência, a fortaleza, a temperança e a justiça como as principais. A prudência, que Platão chama de sabedoria, já tratamos num vídeo anterior. Trataremos depois da fortaleza, a qual Platão chama de coragem, e também da temperança, a qual Platão chama de moderação. Hoje falaremos sobre a justiça. Mas o que é a virtude da justiça? A virtude da justiça é aquela que permite dar a cada um aquilo que lhe é devido. Ou seja, a virtude da justiça é a virtude que aponta para o outro. Tem o outro como alguém a ser lhe restituído algo que lhe pertence. Você deve dar a outro algo que já é do outro. Essa é a virtude da justiça. O justo se refere ao outro. Agora, precisamos entender a diferença entre fazer um ato justo e ter a virtude da justiça. Aristóteles, na sua obra Ética a Nicômaco, já muito citada aqui no canal, diz que a virtude é uma disposição para a prática do bem, que se adquire com o hábito. Ou seja, a virtude é uma disposição. Nós estamos inclinados para realizar aquilo que pede a virtude. Assim, a virtude da justiça tem aquele que tem a disposição, que está inclinado a realizar atos justos. E isso se adquire com o hábito. Através de uma repetição de atos justos, nós iremos adquirir a virtude da justiça. Também diz Aristóteles: a justiça é um hábito que nos faz agir escolhendo o que é justo. Um exemplo para ficar claro: uma criança pequenininha ainda está aprendendo, ainda está descobrindo o mundo. Um dia ela chega em casa com um brinquedinho que ela pegou na escola ou pegou de outro amiguinho. Aquele brinquedo não lhe pertence. E os pais, educando essa criança, vão pedir para ela devolver. Vão pedir, mas na verdade vão mostrar o caminho e fazer com que a criança faça isso. Isso faz parte do processo educacional, como vamos falar daqui para frente. O pai e a mãe vão virar para essa criança e falar: você vai devolver esse brinquedinho que não lhe pertence. E a criança então vai devolver aquilo que ela pegou, até num ato de ingenuidade. Isso é fazer um ato justo. E com o tempo, a criança e o adolescente, a pessoa vai aprendendo pela repetição de atos justos a devolver o que não lhe pertence. E então isso se torna uma disposição. Um dia, quando ele for até a padaria comprar alguma coisa e a pessoa que está no caixa lhe devolver um troco a mais, espontaneamente, de um modo natural, aquela pessoa irá dizer que o troco está errado. Olha, você me deu uma quantia a mais, uma quantia que não me pertence e por isso estou lhe devolvendo. Isso é a pessoa que já tem a virtude da justiça. Não apenas está realizando um ato justo, está sim realizando um ato justo, mas pela repetição, pelo hábito, como diz Aristóteles, essa pessoa adquiriu a virtude da justiça. Dizem os 2 grandes filósofos, também muito citados aqui, Aristóteles e Tomás de Aquino: é fácil fazer o que faz o justo, mas agir como ele age, com satisfação e prontamente, é difícil para quem não tem justiça.
Então, eu preciso ter esse sentimento de satisfação, de prontidão, de estar feliz em estar realizando um ato justo, devolvendo algo que não me pertence, dando algo que é de direito de outra pessoa. Assim eu terei a virtude da justiça. Assim eu sei que eu tenho a virtude da justiça. Então, para saber se eu tenho ou não a virtude da justiça e não apenas se eu estou realizando um ato justo isolado, eu tenho que olhar para os meus sentimentos, eu tenho que olhar para a minha disposição em realizar esses atos justos. Como eu realizo os atos justos? Faço com alegria, faço sem hesitação, faço com facilidade? Em exemplos concretos, o exemplo que eu dei do troco. Quando alguém lhe dá um troco errado, a mais. Quando alguém dá um troco a menos, com certeza todos nós reclamamos. Por quê? É um ato de justiça. Estão tirando algo que é meu, que me pertence. Estão me dando um troco a menos. Mas e quando alguém dá um troco a mais? Qual é a minha postura? Será que eu hesito em devolver? Será que eu devolvo, mas me sinto, poxa, acho que eu não estou fazendo a coisa certa, tantas pessoas me lesam, por que eu não fico quieto aqui? Qual é a minha disposição? Quando eu acho um celular perdido, prontamente eu procuro alguém para quem entregar, para procurar o dono, ou tento achar o próprio dono. E outras coisas também, coisas do dia a dia. Eu paro em fila dupla, no trânsito, e estando ali atrapalhando o outro, mas aqui é rapidinho, eu preciso parar aqui porque não tenho onde parar. Eu estaciono em vagas reservadas por deficiências, idosos, mas é rapidinho, é 5 minutinhos, não tenho onde parar, eu vou parar o meu carro aqui. Andar no acostamento, na estrada, tudo parou, mas eu estou com pressa, né? Não tem problema eu pegar aqui no acostamento, andar pelo acostamento. Quando existe uma fila de carros para entrar, para virar, e a pista do lado para seguir em frente está livre, será que eu corto essa fila? Será que eu penso que é justificável por eu estar com pressa? Qual é o meu sentimento e quais são as minhas atitudes? Quando eu pego um livro emprestado, será que eu procuro logo devolver? Ou se eu ainda estou usando, consultando, eu digo para a pessoa, além de estou com o seu livro, estou usando, estou consultando, assim que possível vou lhe devolver, mas você está precisando, quer que eu lhe devolva agora ou posso continuar utilizando? Quando eu estou a trabalho, numa viagem ou num almoço pela empresa, eu peço o reembolso daquilo que é devido, daquilo que eu tive realmente gastos pelo exercício da profissão ou coloco alguma coisa a mais na nota, já que a empresa irá pagar? Será que eu ocupo lugares, assentos, né? Transporte público, em praças de alimentação, com meus objetos, bolsa, sacola, mochila, impedindo que outras pessoas sentem, ou fico mais tempo do que deveria quando o lugar está muito cheio? Pensar em coisas concretas. Como eu me porto e quando eu faço o que é justo, quais são as minhas atitudes, quais são as minhas disposições. Agora, a virtude da justiça que permite dar ao outro o que lhe é devido, ela se refere tanto ao aspecto material quanto ao aspecto não material. Vamos falar desses dois pontos. Devolver o que é do outro, dar o que é do outro, em relação ao aspecto material, né? Dar o que lhe pertence. Todos nós temos as nossas coisas. E essa posse, a posse das coisas, permite que nós administremos melhor os nossos bens. Nós temos aquilo e por isso vamos cuidar bem daquilo e vamos usar aquilo. Porém, como eu uso os meus bens materiais? Como eu uso aquilo que é meu? É importante que eu use aquilo que é meu para que eu cresça como pessoa. Nós já falamos em vídeos anteriores a importância do crescimento pessoal na busca da felicidade. E também que eu use aquilo que é meu para fazer com que outras pessoas cresçam também em plenitude, que sejam felizes com o seu crescimento pessoal. Nós já vimos
que a felicidade ela só é possível quando buscamos a plenitude humana. E essa plenitude só é alcançada através da formação humana, quando temos a nossa inteligência guiando a nossa vontade, a inteligência bem formada através da formação humana, e quando transcendemos, quando saímos de nós mesmos, quando lutamos contra o egocentrismo. Então devemos perguntar: como eu uso o que é meu? Eu uso de uma forma correta a importância da formação humana e também da transcendência. Eu uso para auxiliar os outros também, olhando para o outro. Como eu cuido daquilo que é meu, dos meus bens, com responsabilidade sobre os bens materiais que eu estou administrando, que são meus, e por isso eu estou administrando para o meu crescimento e crescimento dos outros. Como eu ajudo o outro? Em relação mesmo à distribuição, em relação a devolver ou a compartilhar aquilo que é meu. É muito importante que nós entendamos algumas relações que existem dadas pela virtude da justiça. Existem relações de pessoa para pessoa, da pessoa para a sua comunidade, para a sociedade, e também da comunidade para a pessoa. Nós temos que olhar essas três relações com carinho. Primeiro, de uma pessoa para com outra. Todos têm os seus bens materiais. Todos possuem, administram e usam os seus bens. E é importante que tenhamos uma relação entre as pessoas. Não só uma relação de distribuir ou de compartilhar, mas também de cada um usar o que é seu, de cada um ter o seu. Também temos uma relação da comunidade, da sociedade ou do Estado para com a pessoa, onde cabe a esse grupo maior distribuir os bens materiais para os indivíduos. E também temos as relações das pessoas para com este grupo, onde cada pessoa deve retribuir, compartilhar e distribuir também com o grupo. Essas três relações compõem a virtude da justiça, de dar ao outro aquilo que lhe pertence. Precisamos olhar as três, e as três juntas formam a virtude da justiça. Nós temos que tomar cuidado com alguns erros que existem hoje que buscam reduzir essas relações. O perigo do reducionismo, onde só olhamos para uma parte. Temos, por exemplo, o reducionismo na relação de pessoa para pessoa. Cada um tem o seu, cada um busca o seu, cada um busca o seu crescimento de uma forma livre e independente. Isso tem a sua parcela, né, de estar correto, já que essa relação faz parte da virtude da justiça, porém não é o único aspecto. Senão, iremos cair no erro que é pregado, por exemplo, pelo liberalismo. Agora, se olharmos para as outras duas relações isoladas, onde eu devo contribuir com o Estado apenas, eu luto, eu cresço e tudo eu entrego para um grupo maior e esse grupo irá distribuir para todos, também estamos reduzindo as três relações a apenas essas duas. Erro, principalmente, do socialismo. Nós não podemos reduzir a virtude da justiça a alguns aspectos. Devemos olhar eles em conjunto e de forma integral. Assim, aquele que elimina a relação que a pessoa tem para com a comunidade, para com a sociedade, é aquela pessoa que pensa, bom, eu tenho os meus direitos, eu faço o que eu quero e, além disso, né, a sociedade deve voltar para mim benefícios.
Agora, se eu esqueço esse aspecto da comunidade para com o indivíduo, esse aspecto mais assistencial, eu caio naquele erro de é cada um por si. Cada um que se vire, né? Eu tenho que pagar os meus impostos, eu tenho que devolver algo aqui para a sociedade, mas é cada um por si, sem nenhum tipo de assistencialismo. E se eu também elimino essa possibilidade de crescimento pessoal, essa possibilidade de ter o que é meu e administrar bem, cuidar e crescer, eu caio naquele erro de o grupo deve me manter, a sociedade deve me manter, eu não preciso fazer nenhum esforço. Então devemos tomar muito cuidado com posturas que se apresentam hoje como posturas ideais, quando na verdade são reduções de algo muito maior, de algo que deve ser completo, integrando todas as relações que fazem parte da virtude da justiça. Também falamos que devemos ter este devolver ao outro o que é do outro, a dar ao outro o que é do outro, no aspecto não material. Também faz parte da virtude da justiça dar ao outro aquilo que lhe é devido em relação ao que não é material. E o que de principal não material devemos dar ao outro? Bom, o respeito que pede a dignidade do ser humano. Todo ser humano tem uma dignidade inviolável que faz parte da natureza humana. E nessa dignidade se fundamenta o respeito. E é isso que eu devo dar a todos os seres humanos. E aonde se fundamenta essa dignidade? Na natureza humana. Aquele que é um ser humano tem dignidade humana que merece respeito. Mas o que é o ser humano? O ser humano é aquele que tem essência de ser humano, falando filosoficamente. Está na natureza, na essência de ser humano. E o que é próprio do ser humano? O que faz parte da essência do ser humano? A racionalidade. Algo que só tem aquele que é ser humano e que todos os seres humanos têm. Essa é a característica que define o ser humano. Se eu definisse outra característica que nem todos os seres humanos teriam, eu estaria deixando pessoas de fora. E se eu escolhesse alguma característica que outros seres teriam, eu teria que incluir eles e chamá-los de seres humanos. Então, algo que é próprio do ser humano é a racionalidade. Isso faz parte da natureza humana, isso define a essência da natureza humana. Agora, é muito importante que nós entendamos que a racionalidade é levada em consideração do ponto de vista da potencialidade e não do fato de poder exercer naquele momento a racionalidade. Por que é tão importante entendermos que a racionalidade deve estar ligada à potencialidade e não ao seu exercício naquele momento? Se fosse assim, deixariam de ser seres humanos aqueles pacientes que estão anestesiados para realizar uma cirurgia, por exemplo, porque naquele momento não estão exercendo sua racionalidade. Pacientes com doenças que levariam a uma deficiência mental ou a uma demência neurológica, extremos de idade, onde existe uma perda da capacidade de raciocínio devido a fatores, muitos deles não fisiológicos, devido a doenças ou até a própria fisiologia, né? Um bebezinho está desenvolvendo aí a sua racionalidade. Então nós temos aqui a potencialidade da racionalidade definindo a natureza humana, a essência humana, o que é e o que não é ser humano. Alguns animais mais evoluídos possuem alguns raciocínios simples, alguns tipos de relacionamentos de coisas, mas a potência da racionalização, da abstração de conceitos, da correlação através dada por essa abstração. Isso só é próprio do ser humano.
E isso que define a essência humana. E, de novo, a potencialidade e não o exercício naquele momento. Assim, tudo o que não se refere a isso não interfere na essência, na natureza humana. São características, como chamaríamos na filosofia de acidentes. Não agem na essência de ser humano. Assim, todas as diferenças que não se referem a essa essência não vão graduar o ser, não tornam ele mais ou menos humano, digamos assim. Por isso, todos aqueles que possuem essa natureza racional são seres humanos iguais, de igual dignidade e merecem respeito, independente de suas características. Isso independe da nacionalidade, isso independe da cor da pele, isso independe da orientação sexual, isso independe da religião, isso independe das preferências políticas. Tudo isso que eu falei são alguns exemplos de características que não interferem na essência de ser humano, por isso não agem na dignidade e por isso não interferem no respeito que devemos ter por cada um dos seres humanos em geral. Não gradua um ser humano ser mais ou ser menos, ser melhor ou pior. Não diferem em relação à essência, diferem sim em relação às características. Assim como o azul difere do verde, que difere do vermelho, sendo os três cores. Não existe quem é mais cor. Quem é mais cor? O vermelho ou o azul? É uma pergunta absurda. Né? Uma pergunta que não se refere à essência, mas características. Agora, o ser humano também, né? Independente da sua nacionalidade, é um ser humano que não é melhor ou pior, mas um ser humano que merece o respeito por estar fundamentado na sua dignidade. E assim, o respeito faz parte, é uma questão de justiça. Eu devo ao outro o respeito que está fundamentado na sua dignidade. Devemos também levantar um outro ponto em relação a esse aspecto. Respeitar não significa tolerar tudo e qualquer coisa. Muito pelo contrário. Se eu aceito tudo, eu não estou respeitando a outra pessoa, porque eu simplesmente não me importo com ela. Faz parte da justiça e da caridade corrigir. Corrigir de acordo com a natureza humana, de acordo com a formação a qual estamos baseando toda a nossa inteligência. Já tratamos disso em vídeos anteriores. A existência de uma verdade que se fundamenta na natureza do ser. Isso está bem tratado em vídeos anteriores. Vale a pena, se você não assistiu, voltar aqui nos vídeos do canal e entender o que é a verdade, por que a verdade não pode ser relativa, por que devemos buscar essa verdade e essa verdade que vai guiar a nossa inteligência nessa busca da felicidade, da plenitude. Então, é um dever de justiça e de caridade corrigir o outro. Isso é também mostrar respeito, porque senão eu simplesmente não me importo com a outra pessoa. E isso não é respeito. Por exemplo, uma pessoa que tenha uma ideologia filosófica errada, uma ideia errada de que os fins justificam os meios. Então, eu posso roubar para atingir os meus objetivos. Isso não está certo. Também tratamos um pouquinho disso aqui em outro vídeo. Eu preciso corrigir essa pessoa. Eu preciso mostrar que não, os fins não justificam os meios. Se olharmos para esse afresco de Rafael, onde ele retrata a figura da justiça, nós vemos que ela segura uma espada. Essa espada mostra o valor coercitivo da justiça. Devemos sim corrigir as pessoas, e isso pelo bem das próprias pessoas, assim como os pais que corrigem os filhos, mostrando o melhor caminho, e não de uma forma
punitiva no sentido de se vingar de um filho que fez alguma coisa que o pai não queria. Não, corrige, muitas vezes corrige com rigidez, para mostrar o caminho porque ama o filho, porque quer o bem do seu filho. Também percebemos que nessa figura a justiça está sem a clássica venda dos olhos. É comum termos a figura da justiça com os olhos vendados, considerando que todos são iguais. Aqui, Rafael não retratou ela vendada. E nessa sala, onde está esse afresco, a mesma sala onde inclusive está o clássico afresco da Escola de Atenas, que é a imagem que aparece na abertura dos vídeos aqui de formação humana, essa figura, ela olha para a figura da filosofia, da verdade, mostrando que a verdade não é subjetiva, não é relativa. Eu devo, então, mostrar ao outro, primeiro procurar para que eu cresça em formação humana, e mostrar para o outro esse caminho que leva à plenitude. Infelizmente, algumas vezes temos que usar algum valor mais coercitivo, por isso retratado aqui pela espada, mas não querendo dizer que devemos usar de violência. Não é isso. Não é essa a ideia. Também cabe aqui, junto com a virtude da justiça, termos a virtude da caridade. Isso também faz parte do respeito à dignidade do outro. A violência fere a dignidade do outro. Então, também no aspecto não material, devemos ter em conta essas relações da pessoa para a comunidade, da comunidade para a pessoa e de pessoa para pessoa, sem excluir nenhuma delas, sem cair no reducionismo. Nós devemos nos respeitar como pessoas, devemos respeitar a individualidade do outro, não confundindo respeito com simplesmente ignorar o outro. Isso não seria respeito, como eu já falei, eu simplesmente não estou me importando de verdade com o outro. Também respeitando o grupo maior, a comunidade, a sociedade, e a sociedade respeitando também as liberdades individuais das pessoas, respeitando o indivíduo. Não podemos excluir nenhuma dessas relações que pede a virtude da justiça. Agora, podemos perguntar, se cabe à justiça dar ao outro o que é do outro, por que ser bom? Por que fazer caridade? Eu, fazendo caridade, sendo bom para o outro, eu não estou dando algo que é meu para outra pessoa que não tem? Então, eu estou sendo justo ou estou sendo bom? Poderíamos perguntar. Bom, considerando algumas coisas que já foram ditas aqui, vemos que não é bem assim que funciona. Mas vamos aprofundar um pouquinho mais. Devemos considerar, sim, dar ao outro o que temos a mais e também compartilhar aquilo que temos, não só do material, mas também do não material. Muitas vezes é mais fácil compartilhar o material do que o não material, não é? Às vezes é mais fácil você dar dinheiro para alguém do que dar um pouco do seu tempo. Então devemos ser generosos, não só com o material, mas também com o não material. Dedicar tempo e atenção às outras pessoas. Ajudar em formação, ajudar quando as pessoas pedem a nossa ajuda, às vezes para desabafar, para pedir um conselho. E isso nos custa. Às vezes, como eu falei, o não material custa mais do que o material. E nós, olhando para a dignidade do outro, devemos então distribuir e equilibrar aquilo que temos. De novo, seja material ou não material, para com aquele que não tem. Isso para que cada um possa viver de acordo com a sua dignidade. Nós devemos permitir que as pessoas se desenvolvam e que tenham a sua dignidade respeitada. Isso é justiça. E para isso, muitas vezes, devemos compartilhar algo que estamos administrando naquele momento, algo que temos, com outros que não têm.
considerando novamente aqueles aspectos que fazem parte da virtude da justiça. Não podemos cair de um lado no egoísmo, onde eu só olho aquilo que é meu, e não podemos também cair num outro extremo, que é o assistencialismo. Eu só dou para a pessoa, mas não permito que ela cresça, que ela se eleve como pessoa. Devemos ter esse equilíbrio. Dizia Tomás de Aquino, à justiça, enquanto virtude cardeal, estão anexas certas virtudes secundárias, como a misericórdia, a liberalidade e outras semelhantes. Nós já tratamos aqui o termo da virtude de um modo isolado, o que é a virtude, em um outro vídeo. E vimos que a virtude é esse meio termo. Dizia Aristóteles na obra Ética Nicômaco, a virtude é o meio termo entre dois vícios, um pelo excesso e outro pela falta. Devemos considerar isso também em relação à justiça. E não esquecer daquelas 3 relações que já foram apresentadas aqui. Mais uma vez, coloco para vocês, eu só atingirei a plenitude e, consequentemente, a felicidade através da busca da verdade, através da formação humana e da transcendência. Quando eu olho para o outro, se eu não compartilho do que é meu, se eu não sou generoso, se eu não ajudo ao outro crescer como pessoa, eu não irei atingir a plenitude, eu não irei chegar até a felicidade. Agora, como ser forte para vencer esses impulsos próprios, né, que nós temos muitas vezes pela nossa natureza do egoísmo, isso é meu, é só para mim, não posso compartilhar, ou do orgulho, não vou olhar o outro como igual, eu estou na frente, eu sou superior. Como ser forte para vencer esses impulsos? Para isso, precisamos da virtude da fortaleza, virtude a qual Platão chama de coragem. O que é a virtude da fortaleza? Como viver a fortaleza? Esse é o assunto do nosso próximo vídeo. Por enquanto, resumindo, a virtude da justiça permite dar a cada um aquilo que lhe é devido. O uso dos bens materiais deve permitir a realização integral das pessoas. Assim, faz parte o uso individual e também a assistência ao necessitado. Dar ao outro o que lhe é devido vai além dos bens materiais. Também é dever de justiça o reconhecimento da dignidade de cada pessoa e o respeito. Também fazem parte da justiça a obrigação de corrigir as pessoas, a misericórdia, a liberalidade e a condução dos outros ao caminho de plenitude pessoal que leva à felicidade. No próximo vídeo, trataremos sobre a virtude da fortaleza. Deixem aqui seus comentários ou mandem suas dúvidas via direct do Instagram. Devemos pensar: reconheço a dignidade do outro e busco dar a cada um o que lhe pertence, bem como ser generoso com o que tenho a mais? Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.